quando você pega um carro ali de corrida, né, que ele colide contra um muro de pneus, por que que esse tempo de frenagem é aumentado? O pneu deforma e ele fica mais tempo colidindo, porque se não tivesse aqueles pneus ali, ele ia bater no concreto. Então, de novo, ó, o pneu faz o quê? O pneu aumenta o tempo de contato. E aí, se ele aumenta o tempo de contato, isso quer dizer que a força vai diminuir, porque ele tem uma velocidade e a velocidade que ele vai parar é a velocidade final. Então, isso quer dizer que ele vai ter a mesma variação da quantidade de movimento. Ou seja, a velocidade final dele vai ser zero, então ele vai ter que parar. Só que quanto mais rápido ele parar, mais força precisa fazer. E aí, quanto mais força ele precisa fazer, maior vai ser o impacto. Se ele para mais lentamente, menos força. Então, essa deformação do pneu diminui a violência do impacto, fazendo com que a variação da quantidade de movimento não seja tão abrupta, ou seja, seja mais lenta. Isso vai diminuir a força média envolvida na colisão. O cara está vindo aqui com uma certa velocidade, por exemplo, de 100 km por hora, que é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial dele é 100 km por hora. E aí, ele vai chegar aqui e ele vai parar. Então, a velocidade final dele é zero. Ou seja, vai passar um certo intervalo de tempo aqui. Quanto mais tempo se passar, isso indica que menor foi a força, porque se ele está se movendo para uma certa velocidade, então vai ter que aparecer uma aceleração para cá. E essa aceleração ela é produzida por uma força. Então, essa força está atuando aqui. Como a gente sabe que impulso será mv menos mv zero, e o impulso é força vezes tempo, então eu tenho que isso aqui, ó, será um valor constante para qualquer força que eu aplique num certo intervalo de tempo. Por quê? Eu tenho que chegar a zero. Essa velocidade aqui tem que ser zero. E essa aqui é 100 km por hora. Então, eu tenho que força vezes tempo é igual a um valor constante. Isso quer dizer que, se o tempo que demora para isso acontecer for maior, isso quer dizer que a força vai ser menor. Ou seja, se você tem alguma coisa que vai retardar o movimento, né, num tempo maior, se você aumenta o tempo, essa força diminui. Se você quer frear esse cara muito rápido, então esse tempo diminui, ou seja, a força aumenta. O que que a gente está querendo dizer? Que quanto mais rápido acontecer esse impacto, ou seja, o cara bateu e parou, isso requer muita força. Então o estrago ali vai ser maior. Foi aquela situação que eu disse lá do Superman, lá nos filmes de Hollywood, lá que ele do nada para a pessoa, né? Então, se ele para a pessoa muito rápido, isso quer dizer que vai ter uma brusca desaceleração. E pode ser que o nosso corpo não suporte, que é o que acontece lá na maioria das vezes, né? Só que como é um filme, então tudo funciona. Mas a ideia é o seguinte, para que serve o airbag? Se o tempo aqui de contato aumenta, essa força diminui. Então, você colide de uma maneira mais segura, né?